Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para quase 40 times espalhados pelo mundo, o ano de 2023 representou a última temporada de sua história. Em um levantamento exclusivo feito pelo canal, que a princípio será dividido em duas partes, o Gol de Canela vai mostrar para vocês os casos de clubes gringos que foram obrigados a fechar as suas portas nos últimos meses. Confere só! Campeão venezuelano em 2012 e dono de 6 participações recentes em competições da Conmebol, o Deportivo Lara é quem abre o nosso vídeo. Isso porque, após encarar uma série de mudanças administrativas e, consequentemente, também acumular vários problemas financeiros, o time perdeu agora no início de 2023 a licença necessária para disputar competições profissionais no seu país e, com isso, foi praticamente expulso da primeira divisão nacional. Apesar de existir nos bastidores algumas movimentações para um possível retorno em 2024, oficialmente, até o fechamento desse vídeo, o Deportivo Lara segue licenciado. Uma possível refundação não está descartada. Aqui no canal já fizemos há poucos meses um vídeo especial que explica com detalhes a crise desse time venezuelano. O link está no comentário fixo. O Wuhan foi mais um que encerrou suas atividades agora em 2023. Assim como outros clubes chineses que gastaram centenas de milhões de dólares por incentivo do governo local, essa equipe, infelizmente, vinha sentindo nos últimos anos os efeitos colaterais da pandemia e dos gastos desenfreados. Logo, após um dramático rebaixamento para a segunda divisão na temporada passada, os donos resolveram encerrar as atividades do time no último mês de janeiro. Vale destacar que em 2021, o Wuhan foi um dos 50 clubes chineses que, após uma determinação do governo local, precisou tirar o principal patrocinador do seu nome. Isso, de certa forma, acabou agravando ainda mais a sua situação financeira. Ainda na China, outro time que fechou suas portas em 2023 foi o Guangzhou City. Fundado em 2011, esse time, assim como aconteceu com o Wuhan, vinha sofrendo nos últimos anos com uma situação financeira bem delicada, com dificuldades até para pagar os salários de seus funcionários. Dessa forma, após perder sua vaga na elite nacional por determinação da Associação Chinesa de Futebol, a equipe anunciou a suspensão de suas atividades no último mês de março. O Guangzhou City foi mais uma agremiação que se viu obrigada a tirar o principal patrocinador do seu nome, que no caso era o grupo imobiliário RIF. No mesmo caminho, o Hebei, time que já foi apontado como um dos mais ricos da China, também anunciou o fim de suas atividades no último mês de março. Afundada em uma grave crise financeira há mais de um ano, essa equipe, que originalmente foi fundada em 2010, acabou sendo vítima da atual situação do seu dono, o grupo China Fortuna. Com uma dívida avaliada em 42 bilhões de dólares, esse grupo está passando por um plano de reestruturação administrativa, e isso inviabilizou os investimentos no futebol. Assim, o Hebei ficou sem dinheiro para arcar as suas despesas e, consequentemente, após não encontrar um novo investidor, optou por fechar suas portas. Saímos da China e partimos agora para a Romênia. Fundado em 2021 para, teoricamente, suceder um clube de mesmo nome que faliu em 2017, o Futebol Clube Brașov pôs um ponto final em sua trajetória no início de 2023. E o motivo para tal decisão, por mais bizarro que pareça, foi uma briga nos bastidores entre os torcedores e a prefeitura da cidade de Brașov. Olha só essa história. Em 2017, após mais de 40 participações na elite nacional, o Brașov original fechou as suas portas por problemas financeiros. E a partir daí, para preencher o espaço, 2 clubes surgiram como possíveis sucessores. No caso, o SR Brașov, que foi fundado ainda em 2017 por um grupo de torcedores, e o Futebol Clube Brașov, clube criado pela prefeitura da cidade em 2021, com o direito de usar o nome e as marcas do antigo clube. Como já era de imaginar, essa divisão causou uma enorme confusão, já que uma grande maioria dos torcedores do antigo Brașov não aceitou o time da prefeitura.
Para eles, o governo municipal deveria, na verdade, ceder os direitos para o clube fundado pelos próprios torcedores. Foi então que, depois de inúmeros protestos, o Tribunal de Contas da região entrou na jogada. E após a confirmação de que o Futebol Clube Brașov estava recebendo da prefeitura investimentos financeiros ilegais, o time precisou fechar as suas portas. Dessa forma, o SR Brașov continuará, na teoria, sendo o verdadeiro sucessor do antigo Brașov, mesmo usando uma outra identidade visual. Dono de 2 títulos do campeonato francês e de 2 Copas da França, o tradicional Sète, após anos disputando as divisões inferiores, não resistiu a uma grave crise financeira e, infelizmente, anunciou o fim de suas atividades no último mês de julho. Fundado originalmente em 1914, o Sète já tinha ao longo de sua jornada uma série de saídas do profissionalismo justamente por conta de problemas financeiros. Mas agora, nos últimos meses, as coisas se agravaram muito. Em meados de 2022, por exemplo, o time havia sido rebaixado de maneira administrativa para a 4ª divisão, sob a alegação de má gestão financeira. Já em abril de 2023, após uma venda mal sucedida, o Sète foi colocado em recuperação judicial e, depois de não apresentar as garantias financeiras necessárias para quitar uma dívida de 700 mil euros, o time fechou as suas portas 3 meses depois. Em uma das ligas que fazem parte da 10ª divisão inglesa, a vítima da vez foi o modesto Coggeshall United, um time que agora em 2023 chegava apenas ao seu 6º ano de existência. Criado pelo atacante ganês Cliff Akurang, esse time nunca conseguiu resultados expressivos ao longo de sua pequena jornada, mas após terminar em último na 1ª divisão da Liga dos Condados Orientais na última temporada, resolveu momentaneamente encerrar suas atividades. Curiosamente, até o ano passado, o próprio Akurang, mesmo no alto dos seus 42 anos, era o principal jogador do elenco. Voltamos para a América do Sul, agora para falar de uma refundação que ocasionou em uma extinção. Após 28 anos afastado do futebol, no último mês de maio, o tradicional Marítimo de La Guaira, equipe que já foi 4 vezes campeã da 1ª divisão venezuelana, anunciou o retorno de suas atividades. Na verdade, foi uma refundação. Porém, para que essa ação fosse possível, um grupo de empresários teve que comprar uma franquia que estava disputando a 2ª divisão venezuelana, no caso o Unión Local Andina. Com sede na cidade de Mérida, ou ULA, como também era conhecido, apesar de carregar a mesma identidade de uma equipe que surgiu nos anos 70 e que até participou de 3 Libertadores, era na verdade uma descendência de uma outra franquia chamada Potros de Barinas. Vinha nas últimas temporadas praticamente sobrevivendo na 2ª divisão e por isso não foi difícil a aquisição da franquia para o retorno do Marítimo de La Guaira. Vale destacar que agora a cidade de Mérida está apreensiva sobre a realização de jogos na região. Isso porque o outro clube local, o Estudiantes de Mérida, também foi recentemente colocado à venda. O futebol japonês também foi palco de uma extinção agora em 2023. O modesto e novato Kagura Shiman anunciou o fim de suas atividades no último mês de março. Fundado em 2011 como Matsui City, esse time passou uma boa parte de sua trajetória na Liga de Shugoku, que é uma das competições regionais que formam a 5ª divisão japonesa. Mas desde 2019 integrava o quadro de participantes da 4ª divisão nacional. Apesar de ter sido uma potência em sua era regional, o Kagura Shiman foi na 4ª divisão um mero coadjuvante. Tirando um 5º lugar em 2021, na maioria das vezes terminou na parte de baixo da tabela. Então, diante desses péssimos resultados e com uma dívida de quase 350 milhões de ienes, o time resolveu encerrar suas atividades agora em 2023. A extinção do San Diego Loyal dos Estados Unidos é um dos casos mais recentes e bizarros que aconteceram em 2023. Criado pelo ex-atacante Donovan junto com outros empresários, esse time surgiu em junho de 2019 graças a um projeto de expansão da United Soccer League Championship, que é uma espécie de 2º escalão lá do futebol norte-americano, e desde 2020 vinha participando regularmente dessa competição.
Porém, alegando não ter conseguido viabilizar um estádio próprio para mandar os seus jogos, o projeto foi encerrado no último mês de outubro. Desde sua fundação, o San Diego Loyal vinha mandando os seus jogos no pequeno estádio Torero, um espaço multiesportivo da Universidade de San Diego que comporta um pouco mais de 5.000 torcedores por jogo. Segundo informações da imprensa norte-americana, na verdade, o fim do San Diego Loyal aconteceu por conta do surgimento de outro time na região. Para quem não sabe, em 2025, a Major League Soccer, que é a principal competição de futebol do país, terá como participante o San Diego Futebol Clube. Acredita-se que o medo de perder patrocinadores e até torcedores para essa nova equipe teria sido o principal motivo para o fim do San Diego Loyal. Bora finalizar falando do Putra Delta, mais um caso de clube que foi dissolvido para o surgimento de outra agremiação. Oriundo de uma franquia chamada Putra Jombang, essa equipe começou sua trajetória com um vice-campeonato na terceira divisão da Indonésia na temporada 2021-2022. Depois, na temporada passada, quase conseguiu um acesso à elite ao chegar na final do playoff decisivo. Parecia realmente ser um projeto para lá de promissor. Porém, no último mês de janeiro, ao ser vendido para um empresário chamado David Glenn, o time foi dissolvido para dar lugar ao Malut United. Pessoal, em breve estará disponível aqui no canal a segunda parte desse vídeo. Fiquem ligados. E se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!